IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre e Senhor Jesus, sabemos que estamos ainda apenas matriculados na infância do entendimento, mas sabemos também que nós é que devemos nos esforçar para fazer-nos dignos da Tua caridosa assistência. Todavia, bondoso amigo, tendo fé de que a Tua misericórdia, sendo infinita, como infinita é a misericórdia do nosso Pai Celestial, é nela que depositamos a certeza e a esperança de que nos valemos para suplicar-te humildemente. Abençoa-nos e a todos com a tua paz e com o teu amor. Aos ouvintes, o nosso fraternal abraço. Aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone com Sementeira Cristã. Programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 137. A pergunta: um mesmo espírito pode encarnar em dois corpos ao mesmo tempo? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres. Agora vamos avisar a nossa prezada ouvinte, Ana Rita, que também é de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, como o é também a nossa indagadora da semana passada. Avisamos a você, Ana Rita, que ouviremos hoje, no final deste programa, a resposta à sua pergunta. Ocorre também, meus irmãos, que o programa de hoje se nos apresenta como renovada oportunidade para prestarmos uma homenagem igualmente merecida. É que ontem, dia 1º de maio, assinalou mais um aniversário de nascimento do apóstolo de Sacramento, Eurípides Barçanufo. É que não podemos deixar de nos lembrar desse personagem de santificada atuação entre os humildes e sofredores, que marcou a sua curta permanência entre os homens pelos seus feitos grandiosos na seara do bem. Ainda nos tempos em que as comunicações eram muito difíceis, fez-se ele conhecidíssimo, não só nesta vasta região do Rio Grande, mas em todo o Brasil, porquanto pedidos de remédios e de assistência espiritual eram-lhe enviados pelo correio, e ele os atendia com presteza e precisão, como se estivesse junto aos enfermos, para estabelecer-lhes o diagnóstico, como se médico fosse, e o era sim, titulado pelas universidades do mundo maior. Mas não foi somente na seara da ação caritativa voltado para a saúde do corpo e da alma que Eurípides Barçanufo sensibilizou os corações à sua época, mas também no campo da educação integral, isto é, da educação do homem como um ser espiritual.
antes de ser um corpo meramente orgânico. No espaço reservado para o nosso momento musical para reflexão, que tal uma bela página enriquecendo esta nossa tão simples homenagem ao apóstolo da caridade, que lhe dediquemos de autoria de Gaetano Braga, com a Orquestra RGE, sob a regência de Enrico Simonetti, Angelis Serenade. Sendo o Espírito eterno e tendo já percorrido muitas encarnações e continuaria a vida para sempre, julgava Eurípides Barçanufo que a educação não deveria ser apenas aquela que preparasse o homem tão somente para o seu contato em nível de vida de relação, mas com o espírito, cuja essência, esta sim, é que deveria receber as instruções que o levassem a desembaraçar-se das mazelas humanas. Por isso, ministrava aos seus alunos astronomia e outras disciplinas envolvidas por expressões das leis da natureza, com um enorme empenho de descortinar a realidade dessas leis na busca da verdade. Parece que sua escolha indicava a cultura, a informação, o saber que abrangesse não só as coisas da terra, mas, sobretudo, a transcendência da verdade que proclamava, repetindo Jesus. Daí não parecer que ele mostrava aos seus alunos e a quantos lhe escutavam o trivial de nossas vidas, mas ensinava a entender o céu. Que não olhássemos apenas para o chão, mas para a imensidade sideral,
como habitação que conquistaremos um dia, segundo o nosso esforço depurador do Espírito. Portanto, meus irmãos, muito além de repetir o célebre educador João Henrique Pestalozzi, que lhe era modelo de educador, atendia à recomendação de Jesus no conhecermos a verdade e a verdade nos libertará. Foi assim que Eurípides Barçanufo, a quem dedicamos esta singela homenagem, não cuidou apenas do homem físico, curando-lhe as enfermidades, mas muito mais. Cuidou do homem integral, enquanto corpo, perispírito e alma, conforme seu profundo entendimento das leis divinas que proclamava como norteadoras do nosso destino. Eurípides não se tornou médico como era sua intenção, porque o amor que sentia por sua mãe, então muito doente, não lhe permitiu ausentar-se da sua cidade natal, Sacramento, para cursar medicina. Mas não precisou ser médico segundo a ortodoxia da ciência para curar corpos e almas. Curava a partir de diagnósticos nem sempre colhidos por meio de exames na pessoa enferma, mas revelados pelos benfeitores espirituais que lhe assistiam, dotado que era do mais alto grau de moralidade e dos mais qualificados tipos de mediunidade. No campo da cultura, das ciências universais, muitos alunos seus do colégio que criou, manteve e dirigiu em sua cidade, passaram a ser novos agentes de difusão da educação e do saber em muitos pontos do Brasil. Aqui mesmo em Franca, fomos agraciados com a presença e com o abnegado trabalho do educador Dr. Tomás Novelino, que, discípulo de Eurípides, sob o nome de Fundação Educandário Pestalozzi, instituiu escola que lhe desse continuidade ao método de ensino. Nascido em 1º de maio de 1880, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, desencarnou em 1º de novembro de 1918 e estabeleceu a sua fonte caridosa no plano da espiritualidade elevada, de onde assiste a quantos lhe buscam recursos, plenos de soluções para todas as dores e aflições humanas. Que fiquem na lembrança de todos nós algumas breves referências a este personagem que se notabilizou pela sua dedicação à causa do bem, cumprindo tal mistério nas suas condições mais amplas, porque ao mesmo tempo em que aliviava e continua aliviando dores e sofrimentos físicos e espirituais, elevou pela educação, porque educando almas, descortinando realidades das leis divinas, descobrindo e analisando peculiaridades das leis da natureza, sensibilizando corações com a verdade do Espírito, é que se faz a verdadeira caridade, como bem o afirma o Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Meus queridos, diz Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, na conclusão que apresenta da obra basilar da doutrina, que seria presumir demasiado na natureza humana crer que ela pudesse se transformar subitamente pelas ideias espíritas. Sua ação não é seguramente a mesma, nem do mesmo grau, ante todos aqueles que as professam. Mas, qualquer que seja o resultado, mesmo que seja fraco, é sempre um progresso. E mesmo que seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo que é dos espíritos, tão somente nesse aspecto já é uma oposição às doutrinas materialistas. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena,
perdendo parte de sua importância, não aflige tanto com as tribulações que as preenchem. E é daí que nos vem coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, o afastamento do pensamento de abreviar a vida, porque a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, perde-se sempre o que se pretendia ganhar, que é a paz, além de convencer que ninguém morre. A certeza de um futuro que depende de nós mesmos fazê-lo feliz, a possibilidade de estabelecer contato com os entes que nos são queridos, oferecem aos espiritistas uma suprema consolação. Seu horizonte aumenta ao infinito pelo espetáculo incessante que tem da vida de além-túmulo, desde que a adentremos pelas vias naturais. E ensina, sobretudo, como conquistar a felicidade. Numa frase tão breve, pode-se resumir todas as possíveis equações morais capazes de inocular-nos o tão desejado estado de felicidade. Numa frasezinha: sejamos bons e seremos felizes. E a ninguém cabe afirmar que é difícil ser bom. Falamos sempre de uma receita que é infalível e pedimos licença para voltarmos a falar novamente da mesma receita, porque é infalível. Ela é capaz de resolver todos os nossos problemas, quer físicos, quer espirituais. O homem, contudo, é tão arraigado às paixões terrenas que, oferecida a receita infalível, muitos reagem ao primeiro item da prescrição, que é perdoar. Mas vejam que já é conclusão científica. Em hospitais das maiores universidades do mundo, provou-se que quem se despoja de ressentimentos se cura mais prontamente. Ora, o exercício do perdão é a maior expressão da ausência de ressentimentos. Os demais pacientes, os indiferentes ou materialistas, insensíveis à transcendência do amor divino, nem sempre se curam ou se demoram em sofrimento. Enquanto não nos prepararmos para abrir a nossa mente e o nosso coração para a aceitação das propostas que visem substituir sentimentos, hábitos e costumes, estaremos nos condenando às angústias e aflições que nos resultem das próprias ações infelizes. É certo, minha gente, que já falamos muito disso aqui, mas não nos esqueçamos de que aprendemos com muita facilidade tudo o que diz respeito aos interesses meramente mundanos, mas temos muita dificuldade para assimilar valores de transcendência moral. A receita de que falamos, para aqueles que já nos ouviram, parece familiar, mas isso não é o bastante. É preciso inocularmos, no mais íntimo da nossa alma, os princípios que nos norteiam para a segurança e para a felicidade. Por isso, meus irmãos, não cansamos de insistir. A tal receitinha infalível tem 3 itens que, repetimos, são infalíveis. Então, por que sofrermos tanto, inclusive em nossos dias, quando o novo coronavírus nos impõe seu império inclemente? Por quê? Se podemos muito bem fazer-nos merecedores de paz e da segurança. Muitos dizem que já nos reencarnamos devedores e que temos mesmo que resgatar nossos débitos. É verdade, mas não nos esqueçamos de que a lei de Deus é justa e tem como principal escopo impor que nos harmonizemos com os seus princípios e seremos livres de todo mal. O apóstolo Pedro nos avisou que o amor cobre milhões dos nossos pecados. E sendo a lei divina misericordiosa, aprendamos a exercitar o sentimento de amor, de caridade e principalmente de perdão. E eis que mergulharemos num ambiente planetário sereno e pacífico, porque estará reinando a fraternidade entre os homens. Ah, meus irmãos, eis as razões que nos levam a retornarmos ao tema do perdão incondicional. A primeira delas é que,
Conversações ocasionais, muitas delas a propósito deste programa, se mostram infelizes oportunidades para expressões de negação desse gesto sublime, o do perdão. Chegam mesmo a se confessarem incapazes de perdoar, alegando imperdoáveis as ofensas recebidas. É quando o diálogo oportuno nos traz a lembrança que quanto mais grave a ofensa que recebemos, mais o nosso espírito se beneficia com os efeitos da força do perdão que concedemos. E como uma enorme e inquestionável vantagem, a da força benéfica do influxo mental carregado de amor que emitimos, com o qual invariavelmente promovemos a substituição do que os nossos ofensores pensam a nosso respeito. Já dissemos aqui, meus caros, que tamanho é o impacto das emanações amorosas recebidas por eles que chegam mesmo a se arrependerem, se desculparem, acabando, em muitos casos, a proporem proteção àqueles que antes perseguiam, propondo-lhes, caso verídico acontecido numa casa espírita, oferecendo-lhes também ajuda nas tarefas caridosas que o casal de perseguidos já praticava. Nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Eliane Rubino, Samba à Luz da Oração. Samba continua a ser do sonhador privilégio, samba sai do coração, não se aprende no colégio, o samba nasce sozinho, as rimas saem a esmo, haja um pouco de carinho, e o samba sai por si mesmo. Na terra cantei chorando a vida em samba canção. Hoje sorrio cantando o samba à luz da oração. Faço samba em casamento, faço samba em velório. O samba está comigo no salão e no oratório, porém onde eu gosto mesmo de fazer samba e cantar é quando estamos unidos no Evangelho no lar. E quem quiser conquistar a paz para o seu coração, em frente à vida cantando o samba à luz da oração. Faço samba em casamento, faço samba em velório. O samba está comigo no salão e no oratório, porém onde eu gosto mesmo de fazer samba e cantar é quando estamos unidos no Evangelho no lar. E quem quiser conquistar a paz para o seu coração, em frente à vida cantando o samba à luz da oração. E considerem, meus irmãos, que perdoar é também pedir perdão. A quem perdoa não precisa pedir perdão, porque uma coisa vale pela outra.
E se você examinar a sua área de relações e não encontrar nenhum inimigo, emita a si mesmo o seu fluxo mental de perdão. Quando nos lembramos de que é atitude cristã fazer o bem e não olhar a quem, encontramos também o grande significado do gesto de que fazer o bem a quem está ao nosso alcance físico é fazer o bem aos outros. A nossa sociedade planetária está vivendo uma pandemia que nos faz sofrer, que nos arrebata vidas queridas e valiosas, que nos paralisa os meios de gerar recursos para a subsistência. E fazemos questão lembrar o que já dissemos em ocasiões anteriores. Cada sociedade planetária vive justamente aquilo que emana do seu psiquismo. Vocês se lembram de que estamos vivendo o que chamam de transição planetária? Pois é, ela começou e está em processo de realização. Mas perguntamos quando é que este planeta se promoverá a um mundo de regeneração para fazer sua população mais segura e feliz. E sabem a resposta, meus irmãos? É a mesma que se presta a explicar quando nos livraremos da pandemia do novo coronavírus. Quer dizer, quando houver prevalência da psicosfera do bem. Porque o que está nos fazendo mal é a prevalência da psicosfera do mal. Seremos felizes e seguros quando formos fraternos, deixarmos-nos mover pelo sentimento de irmandade, lembrando que todos somos filhos do mesmo Pai. E lhes perguntamos, lembram-se do que havia dito Jesus, que os justos herdarão o paraíso terrestre? Mas quem herdará esse paraíso? Qualquer um? Os que recalcitram no mal? Os injustos? Não, meus amigos, serão os justos, Jesus o disse. Eis aí então o segundo item da recomendada receita. Você já deve ter se lembrado do que já havíamos dito. O espaço que passa a ser ocupado pelo bem jamais se cederá ao mal. É que o mal é tão incompatível com o bem quanto as trevas são incompatíveis com a luz. Instalou-se o bem, o mal desaparece. Fez-se luz, eis que são dissipadas as trevas. E eis, meus queridos, que voltamos a falar também da fé, e sempre reafirmando que ela há de ser raciocinada, explicando que a fé cega, isto é, a fé não raciocinada, se perde sempre que se defronta com problemas graves, enquanto a fé raciocinada é aquela que se instala no mais íntimo de nosso ser e explica o porquê das coisas, as leis de causas e efeito, de ação e reação. Uma coisa, meus queridos, que temos que levar em conta é que sempre que nos defrontamos com angústias e sofrimentos, sabemos perfeitamente que a causa está nos nossos desvios dos desígnios das leis de Deus. É quando nos convencemos de que o culpado somos nós mesmos e que, se nos esforçarmos pela correção da própria conduta, eis que estaremos novamente nos harmonizando com superiores desígnios e, assim, afastando-nos dos males que nos atacam por invigilância, por descuido, ou que nos leva a nos lembrarmos da recomendação cristã do vigiai e orai. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 0100.
Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A fé que se nos instala no imo da nossa alma nessas condições é a que foi exaltada por Paulo, com a força de suas expressões apostolares, como nos referimos atrás. O grande problema, meus irmãos, é que quando se trata de substituição de valores, o homem aferrado aos interesses mundanos, entorpecido ante os atrativos da vida em descuido, não cede espaço nos seus sentimentos para se implantar a fé que o faria objeto direto da misericórdia divina. E vale continuar batendo na tecla da fé. Vejam que a fé não raciocinada, isto é, a fé cega, vale tão somente enquanto tudo está bem conosco. Quando estamos com saúde, dinheiro bastante para os caprichos egoístas e vaidosos, saúde física, nem sempre saúde espiritual. Bate-nos uma enfermidade grave e eis que nos pomos a queixar. Oh, meu Deus! Eu que tinha tanta fé no Senhor e agora sofrendo esta terrível enfermidade. Mas a fé raciocinada, meus caros, esta nos leva à solução dos mais intrincados problemas, porque se estamos sofrendo enfermidade grave, dirigimos-nos a Deus suplicando nos perdoe pelos erros que tenhamos cometido e que nos constituem a causa do sofrimento, dizendo: ó meu Pai misericordioso, perdoai-me, porque eu transgredi as vossas leis. E continua ao mesmo tempo em expressões de clamores e de súplicas humildes. Agora, meu Deus, que sofro em nome do resgate do meu passado culposo, eu vos agradeço pelo remédio amargo que me aplicai no afã de embelezar-me a alma, agora triste para alegrar-se depois. Eu, meu Pai, que negligenciei a prática do bem enquanto gozava de perfeição física e saúde perfeita, suplico-vos. Fazei que o médico maior, o nosso irmão e amigo incondicional, por ele próprio ou pelos seus emissários bondosos, concedam-me a transfusão dos medicamentos fluídicos que me hão de restabelecer a saúde do corpo físico, a saúde do perispírito, carregado de marcas da minha própria imprudência. E as súplicas aflitivas continuam. Renovai-me, Pai, a confiança nos vossos desígnios. Concedei-me o vigor que me propiciará a prática da caridade ante os meus irmãos, igualmente em provas e expiações, em dores e aflições. Permiti livrar-me do gênio da obscuridade, da ignorância e da indiferença. Sei agora, meu Pai bondoso, que a dor, o sofrimento que se me impõe pelo meu merecimento intransferível são o remédio amargo, porém insubstituível nos casos em que a presidência da conduta é da indiferença e a do desamor. Mas agora, Pai Celeste, que ouvimos e aprendemos sobre a força do perdão, convencemo-nos de que a paz da caridade e a reconfortante luz da fé raciocinada, ambientes do amor inequívoco, só se nos instalam no ser pela transformação, pela substituição dos valores equivocados pelos valores eternos do espírito imortal. Vejam, meus irmãos, que são palavras fortes demais a nos inocular na alma a certeza de que se em nossas vidas
passadas e atual, não houvéssemos transgredido as leis da natureza, que são as leis divinas, se ao contrário houvéssemos nos colocado em perfeita harmonia com elas, nenhum mal nos atingiria, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista espiritual. Agora, atenção para o mais interessante, meus queridos. Do expediente da adoção da receitinha a que se atribui a qualidade de infalível, ressurge outro enorme benefício em nossas vidas. Se aprendemos a perdoar, se praticamos a caridade e se temos fé raciocinada, disso resultará um status novo e revolucionário em nossas vidas. É quando devemos dizer: obrigados, meu Pai. Agora nos elevamos de faixa vibratória, porque sabemos perfeitamente que tudo no universo vibra em consonância segundo a natureza de cada coisa, de cada agente vibratório pensante. Os espíritos vibram tanto na carne quanto fora dela. Daí, meu Deus, a certeza de que, por força da emanação psíquica de cada mente racional, é que nos sintonizamos com outro alguém, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual, desde que pensem e ajam como pensamos e agimos. Ora, como o espírito está sempre ativo, nunca dorme, a comunicação entre mentes encarnadas e desencarnadas é constante. Nós, encarnados, estamos sempre em parceria com alguém do mundo espiritual. E essa parceria dá-se em igual natureza e intensidade do que vai no nosso mundo íntimo. Se estudamos, pesquisamos e nos elevamos em conhecimento das leis que nos regem a vida e o universo, elevamo-nos também de faixa vibratória, fugindo das influências negativas de espíritos que se nos tornam inferiores, até que também eles se elevem por conta do esforço renovador. E são justamente aqueles que antes se nos vinculavam, fazendo-nos tanto mal quanto permitia a nossa ausência de barreira moral. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você, que reside no município de Franca, pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida,
Disque 16 3713 0299. É hora de claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito do jovem Isídio Inácio da Silva pela caridosa psicografia de Chico Xavier e contida no livro Enxugando Lágrimas. Isídio cumprimenta suas irmãs e a todos, mas dirige-se especialmente aos seus pais, voltando-se de modo empenhado em consolar e convencer seu pai da certeza da continuação da vida e da possibilidade de continuarmos juntos sempre que haja amor. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Querido papai, querida mamãe, abençoe o filho de volta, ansioso de entendimento e de paz. Abraço as irmãs queridas e ofereça aos amigos a minha simpatia e apreço. Estou entre pessoas que desconheço, mas sinto-me em casa. A bondade está brilhando em todos, e através da luz que me cerca, posso escrever qualquer coisa. Papai, primeiro ao Senhor. Venho pedir sua resignação, qual o doente que solicita remédio. Preciso disso, papai, a fim de viver aqui. Este viver aqui significa ajustar-me, compreender-me, aceitar as ocorrências e ser útil. Suas lágrimas formam um laço tão forte como aqueles nós nos quais prendíamos as reses no campo. Quero sair do círculo fechado em que me encontro e não consigo. Estou parado, sem forças. Papai, a morte não é o fim. A vida continua. Lembre o pasto morto, quando a chuva chega e tudo o que parecia secura e poeira torna a reverdecer. Assim é a vida quando termina no corpo. Rogo ao Senhor e à mamãe, tanto quanto às meninas, que não me lembrem hospitalizado e nem morto. Aquilo se foi. Estou firme e refeito, mas estou fraco e doente, porque o pranto, e especialmente agora o seu, meu pai, me revolve as entranhas do coração. Às vezes melhoro, tenho esperança. A oração que vou aprendendo com calma me escora os pensamentos e consigo ouvir os mestres daqui com desejo sincero de lhes aproveitar as lições. Mas logo me levanto, por dentro ouço, papai, os seus chamados. O Senhor quer esmorecer por minha causa. Busca as minhas lembranças e me pede, quase me intimando, que lhe apareça. E a luta se estabelece, porque não sei quem chora mais, se o Senhor buscando quase morrer, se eu mesmo tentando viver à força num campo de experiência que não mais me pertence. É preciso, papai, que a conformação nos abençoe. Ou melhor, seu filho precisa de tranquilidade e segurança. Viva assim. O senhor e mamãe precisam recordar que as meninas aí estão, que a família não se acabou e que seu filho, se for auxiliado, poderá também auxiliar. Sei tudo. Sei que o Senhor contava comigo como sendo o companheiro que Deus lhe dera, mas creia que ainda sou. Compreendia os seus próprios projetos de futuro
que eram meus. Para seguir seus passos, para imitá-lo, meu pai, o próprio estudo era para mim sacrifício. Queria o campo, a beleza das árvores, as águas moventes, o ar puro e o gado. Cresci para ser mais seu que mesmo de minha mãe, porque em verdade o sonho nosso era penetrar o sem fim e respirar no verde grande para construir coisas novas. Mas quem de nós não é de Deus? E Deus, papai, queria seu filho para trabalhar ao seu lado, mas de outro modo. Não chore mais. Levantemos o coração para a fé. Recorde com mamãe tudo que era de mais lindo em nossa casa, a fé em Deus, e não a abandone. Estaremos juntos rezando. Mamãe encontrou o clima espiritual onde a resignação é sustentada com esperança, e peço-lhe para seguirmos com ela à frente. Não acredite que alguém teve culpa naquela corrida que o nosso Zé, buscava se exercitar. Eu mesmo dirigia. Prometi que haveria de dar-lhe alguns macetes em matéria de equilíbrio nas grandes velocidades e pisei confiante. O carro não se arrancou porque, na verdade, era mais uma decolagem. Quase voamos. Entretanto, veio o insucesso. A queda foi violenta. Não esperava que pudesse acontecer o que vimos. Quis gritar e dominar a situação. No entanto, fiquei imóvel, sem meios de falar o que acontecia. Lutei comigo mesmo. Ouvi as vozes de todos os que se aproximavam, desejando iniciar o socorro, mas por fim foi um sono ou semissono, porque nem dormia, nem deixava de perceber o que se passava em derredor. Depois veio um sono grande, a que me entreguei vencido. Não passou muito tempo e vi que estava em nossa casa. Era domingo à noite. Quando me vi assim, como quem melhora depressa, chamei por todos. Entretanto, compreendo hoje por que ninguém me respondeu. Comecei a sentir medo. Quando um amigo se aproximou, depois outro, não os conhecia, mas se identificaram de pronto. O que vinha à frente se declarou meu avô Isídio, e o outro, que me abraçou ternamente, se afirmou como sendo alguém da família, dando-me o nome de avô Saad, ou melhor, bisavô carinhoso e amigo. Logo após, uma senhora se ofereceu para socorrer-me e auxiliar-me a tomar um leito móvel, porque o susto me fazia então cair. Mais tarde vim a saber que se tratava de Maria Luísa Teixeira, irmã que se disse com muito amor ser nossa amiga nas bênçãos de Buriti Alegre. Chorei muito ao saber que perdera o volante e o corpo físico. Procurei pelo Zé e sei agora que ele está sob o amparo de muita gente. E assim, desde aquele fevereiro de fim difícil, estou preso aos meus queridos pais. Hospitalizado me vejo porque não tenho a liberdade de agir. Estou atado ao poste de nossas lágrimas. Papai, solte seu filho, readquirindo a sua fé em Deus, e o nosso trabalho, tudo vai melhorar. Nossos planos agora de Araguaína não se acabaram. Pense em nossa família e nos outros rapazes que necessitam de proteção e amor. Papai e mamãe, trabalharemos nas boas obras. O mundo espera seguidores de Jesus para levantarem a vida melhor. Leila, Lau, vocês que se acham conosco, ajudem-me, colaborem com a mamãe
e nas tarefas em auxílio das crianças mais necessitadas. Não deixem papai chorando diante de meus retratos e de meus objetos de rapaz. Tudo é bênção de Deus. Vovô Isídio e tia Neném, com o padre José Joaquim, um protetor amigo nosso, estão comigo e deixo um abraço a todos. Eles dizem que têm pedido a Jesus por nós todos, sem esquecer que a vovó Laudelina pede por tio Tonico, como pelos demais familiares do coração. Queria escrever mais, no entanto não posso. Mamãe, agradeço o seu esforço por mim, baseado na sua confiança em Jesus e em nossa Mãe dos Céus. Não deixe que a nossa casa esteja sem a luz da oração. Papai, abençoe-me. Beijo as suas mãos. Orem pelo filho que ainda necessita de paz, a fim de fazer a própria renovação. Papai, auxilie-me. Peço-lhe para viver, e viver com muita saúde e coragem. Lembrança a todos os nossos que ficaram na retaguarda, e recebam, papai e mamãe, todo o coração do filho reconhecido, do filho que os acompanha, agradecendo-lhes a vida e a esperança, sempre e sempre, o filho do coração. Isídio. A seguir no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Ana Rita, que também é de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, como é também a nossa indagadora do programa anterior. Ela dirigiu ao Sementeira Cristã a seguinte pergunta, antecedida de breve comentário. Tenho 2 filhos e uma filha com 17, 16 e 13 anos, respectivamente. Ocorre que o meu segundo filho em nada se iguala aos demais na maneira de se relacionar, principalmente com os pais que se empenham em manter a harmonia entre si, justamente num esforço de harmonizar toda a família. Ele, porém, continua falando a Ana Rita, rebela-se com frequência aos princípios que julgamos serem bons para nortear a nossa família. Mas, diante de tudo isso, ele demonstra ser infeliz com o meio em que vive, muito embora eu e meu esposo tratemos de modo igual a todos e até chegamos a tratar-lhe com mais atenção, o mesmo que os seus irmãos procuram fazer até perderem a paciência. Eu e meu esposo, José Jaiter Pandolfi, apesar de católicos, mas com toda a humildade possível e com desejo de solução para o caso que nos angustia, pedimos aos senhores alguma orientação que devamos aplicar em nome de Jesus para a paz e harmonia de nossa família. Vamos, minha cara Ana Rita, ouvir agora a tão desejada orientação, e quem vai dá-la é o nosso companheiro Felipe Salomão. Minha irmã, segundo o que nos ensina a doutrina espírita, o lar é o local de encontro de espíritos que se compromissaram no passado, isto é, almas que se desacertaram por uma ou por outra razão. Então, vêm para o lar os espíritos que precisam se acertar. É por isso que Emmanuel, o sábio mentor de Chico Xavier, afirma com muita propriedade: o lar é o cadinho onde se encontram credores e devedores. Provavelmente, o seu filho seja um espírito com o qual tanto você quanto o seu marido estejam compromissados por erros do passado. Não importa saber quais os erros, mas ele aqui veio para receber de vocês todo o amor que vocês puderem oferecer, compreendendo as dificuldades que ele no momento enfrenta. Então,
O melhor que nós podemos fazer para os filhos, nesses casos, é dedicar-lhes o mais profundo amor, o mais intenso diálogo, conversando sobre tudo, com muita franqueza, com muito carinho, com muita atenção, e dando o exemplo de honestidade que deve caracterizar a conduta dos pais aqui na Terra. Também poderíamos dizer a você que, para estas situações, a doutrina espírita recomenda a prática do culto do Evangelho no lar. Se você não é espírita ou pertence a outra denominação religiosa, substitua o Evangelho segundo o Espiritismo pela Bíblia. Leia num dia previamente determinado, em hora também combinada, todas as vezes um capítulo da Bíblia ou do Evangelho que você fará na sequência, a fim de que todos possam entender. Coloque uma xícara com água sobre a mesa para ser fluidificada, onde Deus derramará certamente o remédio para todos. Então, o primeiro passo é a realização do culto do Evangelho no lar, porque nós fazemos a limpeza física através da vassoura. A limpeza espiritual nós fazemos através do culto do Evangelho no lar. Também recomenda a doutrina espírita que os irmãos nessa situação devam ser atendidos através da fluidoterapia, isto é, da prática do passe, que todo centro espírita bem orientado pode aplicar e trazer benefícios enormes para a família e para a pessoa necessitada. A oração, o passe e, sobretudo, a caridade. Leve o seu filho para ver pessoas, famílias, em situações mais aflitivas do que a dele, e ele compreenderá, então, que é um privilegiado, que está vivendo numa família que o ama, que respeita a Deus, que considera o Evangelho como rota de vida, como caminho, como receita para a felicidade, e ele vai perceber que com esses privilégios ele poderá dar outro rumo na sua vida. Não deixe de aplicar-lhe passes também à noite. Quando ele dormir, coloque a mão sem tocá-lo, coloque sobre a cabeça, mas repito, sem tocá-lo, e faça uma oração. As mães têm o poder magnético de influenciar profundamente nos filhos. E tenha paciência, confie em Deus. Deus não desampara ninguém. E como mãe, você tem o privilégio de receber a proteção da Virgem Maria, que há de orientá-la sempre nas suas horas de aflição. O lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Aroeira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Apresentaram Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Ana Rita, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Fiquemos todos sob as bênçãos de Jesus, agendando para domingo próximo, a partir das 9 horas, um novo tema. Sementeira Cristã, domingos às 9 horas, Rádio Web Idefran, www.idefran.com.br e disponível a qualquer momento no youtube.com/idefranvídeos ou simplesmente Sementeira Cristã e a data. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.